Então, a gente tem aqui, ó, vocês estão vendo minha tela já com a parte de proventos aqui da carteira. Esses são os FIIs dos quais eu tenho na carteira da Liberdade, essa carteira pública da qual eu compartilho com vocês. E a gente tem o Dividend Yield. O que é o Dividend Yield? Esse todo mundo sabe, que é, se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue sempre ver aqui em cima, por exemplo, está em 12,97%. Isso sempre um retrato dos últimos 12 meses. Então, o Dividend Yield do TORD 11, desse fundo imobiliário, está em 12,97%. Se a gente divide isso aqui por 12, a gente encontra o retrato dos últimos 12 meses, que dá mais de 1% ao mês de dividendos, que ele vem pagando nos últimos 12 meses. Isso não significa que vai ser assim para o próximo mês, para o próximo, etc. Mas é o mais próximo do que deve acontecer. O Yield on Cost, o que é isso? Isso é o Dividend Yield baseado no preço médio que você pagou. Por quê? A gente compra fundo imobiliário, a gente compra, por exemplo, aqui TORD 11. Digamos que eu tenha comprado 15, depois eu comprei mais 14. Então eu paguei preços diferentes por ele. E aí o Dividend Yield calcula, no caso, vai calcular por padrão daquele ativo, ou seja, ele não vai considerar o meu preço médio, o quanto eu paguei naquele ativo. E quando eu faço preço médio, o mais inteligente de se analisar é o Yield on Cost. Por quê? Porque está baseado no preço médio que eu paguei naquele ativo, e não no preço atual do ativo. Porque se tem o preço atual e o Dividend Yield. O Dividend Yield é baseado no preço atual. Só que quando você tem um preço médio, o seu preço pode não, com certeza, né? Vai ser diferente do preço atual. Imagina, eu compro R$ 9,97 agora 100 TORD 11. E aí daqui a, sei lá, um ano, daqui a um mês, 2 meses, eu compro a R$ 9,50. Meu médio vai estar entre R$ 9,50 e R$ 9,97. E aí, digamos que ele volte a valer R$ 10,50. O Dividend Yield vai estar se referindo ao preço atual, ao valor atual, e não ao preço que eu paguei, porque ele pode ser melhor ou pode ser pior, depende do meu preço médio. E aqui você consegue ver isso claramente, ó, que uns estão melhores, outros não. O que vale é isso aqui, o Yield on Cost. Por quê? É sobre o que eu paguei, sobre a média do que eu paguei. Então, no caso do TORD 11, o meu Yield on Cost, tá? Que é o IOC, a gente abrevia como IOC, 12,93. Perceba que aqui ele está pior, né? Perceba que ele está pior, 12,93 para 12,97. Né? Então, provavelmente, esse ativo... Provavelmente não, com certeza. O preço médio dele, está negativo. Perante o valor atual. Aqui está 8,93 contra 8,84. Esse já está melhor, tá? Já está melhor. O 8,72 e 8,72, perceba, está idêntico. 7,95 está pior. 8,08 está melhor. E 5,44 está pior. Então, como que a gente analisa? Como que a gente vê qual é a rentabilidade média? Falando de dividendos mensais aqui, que os fundos imobiliários pagam mensalmente. O meu está na casa de 0,71. Como que a gente faz essa conta? A gente pega ali e soma. Olha só como a gente faz essa conta aqui, ó. A gente vai somando. Eu vou somar o Yield on Cost de todos eles, só para você ter uma ideia, fazendo assim bem manualzão. 12,93 mais 8,93 mais 8,72 mais 7,95 mais 8,08 mais 5,44. Deu o quê? 52,05. Qual é a média? 52,05 dividido por 6 ativos que eu tenho aqui, certo? 52,05 dividido por 6. Dá 8,67 de, no caso, trabalhando com o Yield on Cost, de dividendo, de Dividend Yield. Tá? Então, é como se a gente achou a média dos fundos da minha carteira. Como isso é Dividend Yield, a gente está falando o quê? De 12 meses, 8,67. Divide isso aqui por 12. 0,72. Então, o que está rendendo os meus fundos imobiliários na minha carteira, essa é a média, 0,72. Por isso que eu tenho lajes, fundos de fundos, logísticos, eu tenho do agro, RZTR11, lajes corporativas, enfim, tem uma diversificação aqui nos fundos para isso. Tá? Mas o que importa mesmo, não adianta eu olhar e falar assim, a TORD 11 está me dando 12,93, que lindo, vou ter só dele. Aí ele começa a cair, aí o que a gente faz? Então a gente tem que ter sim uma distribuição, a gente tem que estar protegido, tem que ter essa diversificação. E no fritar dos ovos está pagando 0,72.
Imóveis físicos estão pagando quanto? Na casa de 0,40 e poucos, 0,5. Tá? Então, é quase o dobro já. Isso dentro da minha carteira, baseado no Yield on Cost. Entenderam isso? É bem interessante esse conceito, né? Com certeza. Bacana, né? A galera aí aparecendo. A gente não comentou isso na mentoria, né? Também tem um monte de coisa, né? Mas isso faz muito sentido. Mas e quem disse que a mentoria acabou? A mentoria segue. Comentando na mentoria. Perfeito. Aqui é mentoria continuada, né, Fabião? Educação continuada. Boa. E é isso mesmo, não tem coisa para fazer, a gente traz sempre um conteúdo diferente. Essa é a ideia. Boa, Fábio.